Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai aprender a mover, rotacionar e dimensionar os objetos. E no Blender, a gente tem três maneiras diferentes de fazer isso. Eu vou mostrar os três jeitos, e você vai poder escolher um deles para usar regularmente. O ideal é que a gente saiba usar os três, porque existem situações em que um método vai ser um pouco mais rápido do que o outro. Mas se você souber usar pelo menos um deles, já vai conseguir se virar. O primeiro método que eu vou mostrar é um método que existe em outros softwares de modelagem e animação em 3D, que é através do uso de manipuladores. Esses manipuladores também podem ser chamados de Transform Gizmos, mas aqui a gente vai chamar eles de manipuladores mesmo. Os manipuladores podem ser encontrados neste ícone aqui embaixo. Neste primeiro botão, você habilita ou desabilita a utilização dos manipuladores. Com eles habilitados, você pode escolher um manipulador para mover, um manipulador para rotacionar ou um manipulador para dimensionar os objetos. Vamos ver um de cada vez. O primeiro é o manipulador para mover. Se a gente deixar o cursor parado aqui em cima, a gente vai ver que o nome dele é Translate. E se a gente selecionar o nosso cubo aqui na 3D View, a gente vai ver que sobre o cubo vão aparecer essas três setinhas aqui. A vermelha indica a orientação do eixo X, a verde indica a orientação do eixo Y e a azul indica a orientação do eixo Z. Para você mover os objetos em um desses eixos, basta clicar na seta correspondente. Se eu clicar na seta vermelha e arrastar, vou mover o objeto só no eixo X. Se eu clicar no eixo verde, vou mover só no eixo Y. E se eu clicar no eixo azul, vou mover só no eixo Z. Se você esquecer qual cor corresponde a cada eixo, pode olhar aqui no canto da 3D View. Aqui tem esse iconezinho com os eixos indicados nas cores correspondentes. Se você clicar em qualquer lugar fora dessas três setas, você vai mover o objeto paralelamente à tela. Dessa forma, você não vai ter muito controle sobre para onde ele está indo. Então, toma cuidado para só fazer isso se for intencional. Caso contrário, preste atenção para clicar nas setas dos três eixos aí, beleza? Outra coisa legal é que a qualquer momento você pode cancelar a transformação que estiver fazendo. Se você estiver movendo o objeto aqui no eixo X, por exemplo, você pode clicar com o botão direito do mouse a qualquer momento que ele vai cancelar a transformação que estava sendo feita. Isso é legal porque às vezes a gente começa a mover o objeto sem querer. Vamos agora clicar no manipulador de rotação aqui embaixo. O ícone que vai aparecer sobre o objeto agora são esses três arcos aqui. Novamente, o arco vermelho corresponde ao eixo X, o verde ao eixo Y e o azul ao eixo Z. E se você clicar em um desses arcos e arrastar, o objeto vai girar somente naquele arco. E se você clicar nesse arco mais clarinho aqui fora, o objeto vai girar paralelamente à tela. E dentro desse círculozinho pequenininho aqui dentro, ele vai girar livremente nos três eixos. E da mesma forma que na translação, se você estiver girando o objeto, a qualquer momento você pode clicar com o botão direito do mouse que ele vai cancelar a rotação que você está fazendo. Agora, mesmo com o manipulador de rotação habilitado, se você clicar em qualquer lugar que não seja no manipulador, você vai começar a mover o objeto paralelamente à tela. Mas se isso acontecer sem querer, você já sabe que você pode cancelar clicando com o botão direito. Agora, vamos ver o manipulador de escala para a gente dimensionar os objetos, que é esse último aqui. Com ele, vão aparecer essas linhas com essas caixinhas na ponta, em cima do objeto. Se você clica em cada uma das linhas, o objeto vai dimensionar no eixo correspondente. Se você clica no círculo do meio, vai dimensionar os objetos como um todo nos três eixos simultaneamente. E, novamente, se você clica com o botão direito no meio de uma transformação, você cancela ela. E se clicar fora do manipulador de escala, vai mover o objeto paralelamente à tela. Uma coisa legal que a gente pode fazer com os manipuladores é ativar mais de uma única vez. Basta clicar em cima dos botões deles com o Shift pressionado aqui embaixo, que a gente consegue ligar mais de um. Aí a gente pode fazer tudo de uma vez aqui na tela. Se a gente clicar nesse botãozinho aqui na esquerda, a gente desabilita todos eles. Agora, vamos ver a segunda maneira de mover, rotacionar e dimensionar os objetos, que é através dos valores numéricos.
Essa maneira é bastante interessante para quando você quiser mexer no seu objeto usando valores precisos, porque você pode digitar exatamente o número que precisa. Para a gente fazer isso, a gente vai abrir uma região da 3D View chamada Properties Region. A gente pode fazer isso através do menu View aqui embaixo, clicando em Properties. Viu que abriu essa região aqui na direita? A gente também pode abrir e fechar essa região com a tecla do atalho N. Ou a gente pode clicar no canto dela e mover para fora para sumir com ela e clicar nesse maisinho aqui em cima para fazer ela aparecer de novo. Muito bem, aqui na Properties Region, a gente encontra logo aqui em cima os valores de Location, que é a posição, Rotation, que é a rotação, e Scale, que são as dimensões do objeto. E a gente pode mexer em todos eles por aqui. Essa é a maneira indicada para quando você quiser mexer nos seus objetos com bastante precisão. E por fim, nós temos o método de transformação mais livre do Blender, que parece ser um pouco mais confuso no começo, mas pelo que eu tenho visto por aí, todo mundo que se acostuma com ele adora, e é o que eu vejo os artistas que usam Blender usando mais. Basicamente, você vai usar as teclas G de Grab para mover, R de Rotate para girar e S de Scale para dimensionar. Só que quando você clica em qualquer um desses atalhos, o objeto fica solto. Então, se você clicar em G, ele vai mover paralelamente a tela. Se clicar em R, ele vai girar livremente. E se clicar em S, ele vai dimensionar nos 3 eixos. Se você quiser transformar o objeto em um eixo específico, vai ter que clicar no atalho correspondente e, em seguida, no eixo em que você quer mexer no objeto. Por exemplo, você pode clicar em G para mover e, em seguida, clicar em X para mover o objeto no eixo X. E se você quiser trocar de eixo, é só clicar no outro eixo depois, não tem problema. Olha só, eu cliquei aqui em G, em X, estou movendo ele X, agora mudei para Z, agora cliquei em Y e mudei para Y. O mesmo vale para a rotação e para a escala. Então, se eu quiser girar ele no eixo Y, eu aperto R de rotação e Y para selecionar o eixo. Se eu quiser dimensionar ele no eixo Z, por exemplo, aperto S de escala e Z. Aí, usando esse método, ainda tem umas coisinhas que são um pouco mais avançadas que a gente pode fazer. Não se preocupe em memorizar elas agora. Eu vou mostrar só para você ter um primeiro contato. A gente vai reforçar tudo isso ao longo do curso. Por exemplo, se o objeto estiver meio girado, a gente pode, na hora de mover ele, por exemplo, clicar em G e depois em X para escolher o eixo. Só que ele está movendo no eixo X da cena. Se eu clicar mais uma vez na tecla X, ele ativa o eixo local de X, do próprio objeto. Então, ao invés de ele ir para o lado da cena, ele vai para o lado do objeto. E isso também vale para a rotação e para a escala. Se você clica 2 vezes no eixo escolhido, na segunda vez ele ativa o eixo local do objeto. Outra coisa é que você pode fazer o objeto se transformar em 2 eixos ao mesmo tempo. Basta você apertar, por exemplo, na tecla G e depois apertar Shift e o eixo que você quer excluir da transformação. Se você apertar G, depois Shift e Z, por exemplo, ele vai se mover simultaneamente nos eixos X e Y, porque você excluiu o eixo Z. Eu sei que nessa parte final ficou um pouco sobrecarregado de atalho, mas como eu disse, você não precisa memorizar tudo de uma vez. A gente vai praticar ao longo das aulas e você vai pegando aos poucos, beleza? Antes de terminar esse vídeo, eu vou mostrar a correção para um problema que pode acontecer em alguns computadores quando se usa os manipuladores, principalmente o manipulador de rotação. Em algumas máquinas, pode acontecer de o Blender apresentar um probleminha que vai fazer com que você não consiga clicar no manipulador de rotação. Quando você for clicar num dos arcos correspondente aos eixos, ao invés de ele começar a girar o objeto normalmente, ele vai agir como se o arco não estivesse ali e você tivesse clicado em um lugar qualquer do objeto. E, consequentemente, você vai mover o objeto e não girar ele.
Esse problema aparentemente é raro, mas alguns alunos meus me reportaram ele e depois de uma pesquisa eu descobri como corrigir. Você vai no menu File, User Preferences e vai clicar na aba System. Aqui, você vai verificar a opção que está aqui em Selection. Se o seu Blender estiver apresentando este problema que eu descrevi, você pode tentar trocar esta configuração, que geralmente vem com a opção Selection marcada, para a opção OpenGL Occlusion Queries. A simples troca dessa configuração tem resolvido o problema, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir a esse vídeo e até a próxima aula.